Hoje eu vou falar para você como foi o primeiro sermão de Miller, sobre o desenvolvimento do millerismo e sobre as tensões criadas pelo final do período estipulado por Miller. Ficou curioso? Então fique até o final do vídeo para não perder nada! Seja bem-vindo ao canal História do Adventismo. Eu me chamo Daniel Firino, sou graduado, especialista e mestrando em História. E venha comigo conhecer a nossa história. Hoje eu irei falar sobre Guilherme Miller, sobre o desenvolvimento millerita e as tensões criadas pelo final do período estipulado por Miller. Essa série sobre o movimento millerita surgiu de uma necessidade que eu tenho percebido entre os membros da Igreja Adventista, em conhecer a própria história. Então eu estudei o assunto e estou trazendo o resultado para você. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Você assistiu o nosso último vídeo da série? Se não, corre para lá porque nele eu trouxe informações importantes para você entender o que eu vou falar aqui. E para te ajudar, aqui em cima vai aparecer um card que vai levar direto para o vídeo. Como vimos no nosso último vídeo, após a conversão, Miller passou a estudar a Bíblia. Em 1818, ele chega à conclusão de que Jesus retornaria por volta de 1843. E como não queria levar ninguém ao erro, ele passou 5 anos estudando as profecias mais profundamente. Ainda em 1823, ele começa a falar sobre seus estudos a seus amigos e seus familiares. Mas ele só começa a pregar a partir de 1831, quando ele recebe um convite para pregar na Igreja Batista de Dresden, 30 minutos após fazer um pacto com Deus. Mesmo a contragosto, Miller foi pregar. O culto foi realizado na cozinha e ele ficou o tempo todo sentado na poltrona. Mesmo acanhado e com medo da reação das pessoas que estavam presentes, ele expôs seus estudos e se surpreendeu com a reação de seu público. Ninguém esperava que Jesus ia voltar em alguns anos, e a mensagem de Miller causou um reavivamento espiritual na igreja. As pessoas saíram do culto pensativas, mas espalhando para todas as pessoas que encontravam no caminho que Jesus logo voltaria. Depois disso, Miller começou a receber convites de várias igrejas, tanto batistas, metodistas e presbiterianas. Era tanto convite que ele não conseguia atender a todos, então ele começou a imprimir os sermões para serem distribuídos. Mas Miller só estava recebendo convite de igrejas de pequenas cidades, e se continuasse assim, ele não alcançaria muitas pessoas até a segunda vinda de Cristo. Essa situação mudou completamente quando em 1839, Miller conheceu um jovem pastor da Conexão Cristã envolvido com o movimento abolicionista chamado Josué Himes. Himes foi quem conseguiu dar aquele pulo no gato no movimento millerita. Ele pediu para Miller pregar em Boston e depois disso abriu as portas das igrejas das grandes cidades para a pregação millerita. A influência de Himes foi tão grande que ele se tornou um dos 4 principais líderes do movimento millerita, que eram Miller, Himes, Josias Light e Carlos Fitch. Eu estou pensando em fazer vídeos sobre a biografia desses líderes, mas para isso eu preciso de sua ajuda. É simples, é só você colocar aqui no comentário o nome de quem você quer que seja o primeiro vídeo. Se é Miller, Himes, Light ou Fitch. Aquele que tiver mais comentários ganha. Eu estou contando com você para isso. Himes teve um papel fundamental no crescimento do movimento millerita. Dizem que a propaganda é a alma do negócio e realmente ele era especialista nisso. Ele promoveu a organização e a estrutura suficiente para transformar o movimento millerita de um movimento de uma pessoa só para um movimento religioso nacional e até mesmo internacional. E além disso, ele transformou a doutrina do advento em uma causa. Ele tornou a mensagem do advento algo urgente que as igrejas precisavam dedicar atenção. E para isso o millerismo não mais esperava o convite, mas foram criadas séries de palestras, livros, jornais, revistas, sinários, bibliotecas inteiras, pequenos folhetos e selos com textos sobre a segunda vinda de Jesus. A distribuição de publicações adventistas também foi variada. Além dos agentes de distribuição, foram enviadas coleções de literaturas para agentes de correio de todos os Estados Unidos, com instrução de distribuir para todos que recebessem correspondência. Também enviaram literaturas pelas embarcações destinadas aos mais variados lugares do mundo, para serem entregues preferencialmente em postos missionários protestantes. Ele também implantou as Assembleias Gerais, onde as pessoas que acreditavam no segundo advento podiam se reunir para traçar metas e trocar experiências. A primeira ocorreu em outubro de 1840 em Boston, e os líderes deixaram bem claro que não estavam organizando uma denominação religiosa e que cada pessoa deveria permanecer em suas igrejas.
Várias outras assembleias foram organizadas e à medida que chegava 1843 elas ficavam cada vez mais frequentes. Nessas reuniões foram confirmadas a crença no fim do mundo em 1843, a realização das campais e a apresentação e aconselhamento da utilização do gráfico profético criado por Carlos Fitt e Apollos Halley, que mostrava as profecias de tempo e como elas culminavam com o fim do mundo em 1843. Além das Assembleias Gerais, também foram organizadas cerca de 120 assembleias locais, que eram voltadas mais para questões evangelísticas. Então tá gostando? E olhe que o melhor ainda está por vir. Mas antes, aproveita esse momento e já deixa o seu like para que eu possa continuar fazendo mais vídeos como esses. Já deixou seu like? Então vamos continuar. E finalmente chegou o ano do fim do mundo. Em janeiro de 1843, após muita pressão, Miller disse que Jesus voltaria entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Nem Miller, nem nenhum dos principais líderes do movimento millerita marcaram um dia específico para a vida de Jesus. Mas alguns membros do movimento millerita marcaram alguns dias dentro desse período que nunca foram aceitos pela principal liderança do movimento millerita, porque eles sempre tinham em mente que o dia e a hora do retorno de Jesus ninguém saberia. O ano de 1843 foi marcado por muito trabalho e por uma forte oposição. Os milleritas se esforçaram ao máximo para levar a mensagem do segundo advento para os lugares que ainda não havia chegado. Enquanto isso, os opositores faziam chacota e ridicularizavam os milleritas, sendo eles chamados de imbecis, fanáticos, impostores e fraudulentos, além de criar imagens que denegriam Miller e todo o movimento millerita. Além disso, ele sofreu intimidações, vandalismos, ataques verbais e embaraço de suas reuniões. Os ataques também foram para as igrejas, onde muitos foram excluídos do rol de membros e expulsos delas. Os milleritas que foram expulsos de suas igrejas criaram as comissões adventistas, que serviam como pequenas congregações. Com a chegada do final do ano de 1843, as coisas foram ficando cada vez mais tensas e Carlos Fitt, um dos principais líderes do movimento millerita, conclamou a todos a saírem da Babilônia espiritual, ou seja, qualquer igreja que não tivesse aceitado a mensagem do segundo advento. Miller foi totalmente contra isso, porque para ele só quem deveria sair das suas igrejas é quem foi expulso. E finalmente chegou o ano de 1844. Os esforços foram redobrados nos últimos meses que antecediam a segunda vinda de Cristo. Miller fez sua última série evangelística pregando até 14 de março de 1844 e depois disso voltou para esperar o fim do mundo em casa. Você quer saber o que aconteceu depois disso? Então não perca o próximo vídeo, mas para isso se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nada. E até o próximo vídeo!